Vou tentar novamente aqui. Boa noite. Olá. Tá me Boa ouvindo? noite, Jaqueline. Boa noite. Tudo bem? Tudo bem. Tá me ouvindo bem? Agora sim. Agora sim? Que bom. Fomos quase britânicos aí no nosso horário. Que bom que deu Verdade, certo. verdade. Então, eu quero te agradecer, Jaqueline, por ter aceitado o convite para a gente bater esse papo aí sobre legislação de produtos perigosos. Eu sei que você é um especialista e gosta muito do tema. Eu também gosto do tema aí de produtos perigosos. Então, eu espero que seja bem proveitoso, né? Acho que você dispensa aí apresentações, o pessoal já te conhece bastante, né? Agente de trânsito, né? Observador aí do Observatório Nacional de Segurança Viária, instrutor aí dos cursos especializados, instrutora de cursos de formação de agente de trânsito, cantora, violonista, né? Então, dispensa apresentações aí. Mas se você quiser falar um pouquinho aí sobre você, fique à vontade. Boa noite, meu nobre amigo. Boa noite às pessoas que estão nos assistindo, né? Eu quem agradeço o convite. É sempre muito bom falar dessa temática, né? Com certeza. Cada dia eu me preocupo mais com esse tema, porque as pessoas não dão muita importância, né? Na verdade, os É verdade. governantes não dão muita importância para esse modal de transporte, quando, na verdade, ele carece, né, de atenção. Eu fico muito grata pelo convite. Oh, vai ser uma satisfação muito grande minha aí. Então, Jaqueline, para a gente começar a falar aí sobre essa legislação específica aí do transporte de produtos perigosos, você acredita que esse tema seria relevante lá no processo de primeira habilitação? Pois hoje a gente percebe que só quem tem acesso a essas informações é quem vai fazer um curso específico para transporte de produtos perigosos, né? E muitas vezes a maioria dos motoristas ela desconhece toda e qualquer sinalização, toda a legislação de transporte de produtos perigosos. Você acredita que seria interessante o tema lá na primeira habilitação? Sim, bastante. Eu me recordo que, salvo engano, em 2013, eu estive numa sala de aula ministrando o curso para primeiro habilitado e tratava da matéria de legislação e falei a respeito do painel de segurança, né? Uhum. E no dia seguinte era um outro colega que estava ministrando aula para aquela turma. E aí eu fui chamada a atenção por ele, porque, na verdade, ele não sabia responder uma pergunta de um dos alunos que acho que se sentiu intimidado de me perguntar no dia da aula e acabou perguntando para o instrutor do dia seguinte, ele não sabia responder. E aí ele veio falar comigo um pouco chateado e falando que aquilo ali não era aula de MOP, era aula de primeiro habilitado. E eu disse para ele da responsabilidade que cada instrutor de trânsito tem relacionado ao condutor, né? Inclusive, por erro de legislação, nós podemos pagar um preço segundo o artigo 153 do Código de Trânsito, que trata a respeito da nossa responsabilidade quanto ao habilitado. Exatamente, com certeza. E quando eu tratei da simbologia, eu tratei justamente daquela letrinha X, para que as pessoas, né, na época, o uso do extintor ainda existia, né? E para que as pessoas, no início do fogo, não usassem um extintor que tivesse água na composição, Água. né? Então, o meu interesse era justamente trazer esse conhecimento para o primeiro habilitado, para ele saber o que significam aquelas plaquinhas que estão naquele veículo que transporta produto perigoso. Então, eu acho que é de suma relevância que venha um dia esse modal, né, ser falado um pouco também na primeira habilitação. Sim, com certeza. Eu sempre abordo até nos treinamentos a necessidade exatamente do aluno saber reconhecer pelo menos o básico de um painel de segurança, embora ele não vá trabalhar com produtos perigosos especificamente, mas quando ele está viajando lá com a família dele em uma rodovia, e muitas vezes ele se depara com um acidente que envolve ali um caminhão transportando produtos perigosos, ele não tem noção nenhuma do risco, ele vê o painel de segurança, mas ele não sabe identificar aqueles números, ele não sabe do que se trata, e já tivemos casos em que o motorista ele se aproximou do caminhão para socorrer o motorista, e ele acabou vindo a entrar em óbito, né, porque ele inalou um gás altamente tóxico,
né, por desconhecimento, mas a boa vontade dele em socorrer o motorista fez com que ele morresse. Então, isso, com certeza, deveria ser abordado, né? Acho que o CONTRAN já poderia ter pensado nisso e colocar isso no conteúdo programático de primeira habilitação e até dos outros cursos especializados. Né? Porque quando você vai falar lá de carga indivisível, quando você fala de transporte coletivo de passageiros, nós estamos formando um motorista profissional, mas que, no entanto, não tem conhecimento nenhum acerca de painel de segurança e rótulo de risco. Né? Então, realmente, eu também concordo com você plenamente de que o assunto deveria ser abordado, né, aí na primeira habilitação, para que todos pudessem ter pelo menos um conhecimento mínimo desse risco. Eu também, há tempos atrás, eu fui convidado por uma concessionária de pedágio aqui no Paraná, exatamente para ministrar uma palestra sobre essa simbologia, porque tem uma serra aqui que vai para o litoral, onde acontece um número muito grande de acidentes com caminhões. E tem uma vila, né, um vilarejo próximo ali, e o pessoal vai saquear a carga. E acontece que eles vão saquear, vai lá mãe, filho, nora, todo mundo para saquear a carga e não importa se é produto perigoso ou o que é. Então a gente foi lá chamar atenção para isso, porque realmente eles estavam até mesmo saqueando carga com produto perigoso. Então o risco realmente é muito grande. Né? Qual é mesmo a simbologia, Jaqueline, que deve ser colocada lá nos veículos que transportam esse produto perigoso? Então, temos o painel de segurança, né? O rótulo de risco. Né? Existem alguns outros símbolos que estão aí meio que escondidos, mas já para fiscalização, que são aquelas plaquinhas, né? Que a gente chama de placa de identificação, que normalmente o condutor não vê, mas a fiscalização é obrigada a ver. Né? Mas, basicamente, painel de segurança em rótulo de risco, né? Mais visivelmente. Painel de segurança e rótulo de risco. Muito Exato. bem. Eu até trouxe aqui, eu não sei se o pessoal vai conseguir enxergar, mas eu trouxe aqui um painel de segurança. Né? Vou me esconder um pouquinho aqui. Isso aqui, para quem não conhece, isso aqui é um painel de segurança. Esse painel ele é composto por 2 números. Nós temos o número de risco e embaixo nós temos o que se chama de número da ONU. Né? Exatamente porque os produtos, né, no mundo todo eles têm o mesmo número. E interessante que a maioria das pessoas, né, não sabe sequer o nome, não identifica o risco, e isso é perigoso. Né? Isso é bastante perigoso, porque, como nós falamos, de uma situação ou outra, qualquer um de nós pode se deparar com um acidente, nós temos que ter o mínimo de conhecimento para que a gente possa agir ali diante de uma situação como essa, até mesmo para saber ligar para as autoridades aí, para virem fazer o socorro, o atendimento a esse acidente. Né? Nós já temos algumas pessoas chegando aí na live, já vi que está o Febraio aí, nos prestigiando, o Febraio é um grande parceiro aí também, ministro Augusto Bope, a Gilson Tesolini, meu grande amigo lá de São Mateus, Espírito Santo, estou vendo aí a Antônia também, minha grande amiga, um abraço a todos vocês, né? Herediana, obrigado aí pela participação, a minha irmã, a Vivi, também estava aí agora há pouco, espero que estejam aí ainda conosco. Obrigado aí, Febraio, desejando os parabéns aí pela live, obrigado, grande parceiro, já fizemos uma live junto também, e tem um grande conhecimento, acho que foi um dos que mais promoveu live aí, contribuiu aí para a segurança do trânsito aí durante essa pandemia, e eu tive o privilégio de poder conversar um pouquinho com ele sobre trânsito também. Exatamente por termos falado muito sobre trânsito, eu resolvi fazer essa live com você para a gente falar um pouquinho sobre transporte. Né? Muita gente, a gente viu aí muita live falando só sobre trânsito e o transporte ficou um pouquinho de lado. Então, eu resolvi te convidar, já que você é uma especialista aí no tema, para a gente falar um pouquinho sobre isso. Né? Uma outra situação, Jaqueline, como que você vê hoje a formação dos agentes de trânsito, aqueles que são responsáveis por fiscalizar esse transporte de produtos perigosos que é feito aí no Brasil? Antes de eu te responder, eu vou só pontuar também aqui a presença do nosso amigo Josimar Amaral, né? Essa grande figura. Josimar Amaral nos representa assim brilhantemente. Né? Eu fico encantada com as palavras do Josimar Amaral, né? Com a delicadeza que ele tem para falar a verdade olhando no olho. Né? Então, eu sou muito fã do que ele fala e assim, levo para a minha vida, porque tudo que ele fala é aproveitável. Né? Eu sempre aprendo muito também com o Josimar, nas lives dele, sempre estou presente, já tive a oportunidade de fazer uma live com ele também, debatemos aí alguns tópicos aí da 789,
é um grande conhecedor, um dos maiores aí do Brasil. Grande abraço, Josimar. Obrigado aí pela audiência, Josimar. Forte abraço para você. Então, Jaqueline, como você vê aí a ação dos agentes de trânsito aí no que diz respeito à fiscalização do transporte de produtos perigosos? Primeiro, a gente tem uma deficiência na formação, né? Infelizmente, a gente tem uma grande deficiência na formação. Não são de todos os agentes, né, fiscalizadores, Sim. mas de boa parte. E me entristece algumas vezes, meu amigo, relacionado às chefias, né? Infelizmente, tem chefias que têm ciúme daquele subordinado que tem um maior conhecimento. E esse que tem maior conhecimento fica um pouco apagado justamente porque as pessoas parecem ter medo de quem tem conhecimento. Então, eu tenho grandes amigos na Polícia Rodoviária Federal que são assim, profissionais de excelência, inclusive são autores de livros referentes ao modal do transporte de produtos perigosos, mas, infelizmente, ficam estagnados, né? Não sei por quê, não sei por qual motivo, mas ficam estagnados. Então, assim, e existem outros que não têm tanto conhecimento assim e deveria ter, através até mesmo desses colegas, né, que poderia ser melhor aproveitado, né, para ministrar cursos exatamente para os colegas, né? Então, primeiro a questão da formação deles. Segundo, é justamente o que a gente já falou lá na outra live com o Febraio, que existe uma deficiência nessa fiscalização, né? Primeiro, não se tem uma formação adequada e segundo, a fiscalização, infelizmente, fica a desejar. A gente fica sem entender por quê, né? Se a gente tem todas as ferramentas para fiscalizar e não fiscaliza, né? E não fiscaliza. Realmente, uma época, eu participei bastante aqui no Paraná de blitz específicas voltadas aí para transporte de produtos perigosos, e o que eu pude perceber é que realmente a maioria dos agentes não está preparado para fiscalizar o transporte de produtos perigosos, né? Muitos deles desconhecem até o painel de segurança, né? Nós estamos vendo ali o Josimar fez um comentário ali acerca da letra X, que reage perigosamente com a água, né? Eu até trouxe aqui um painel de segurança também, para que muitas pessoas que estão nos assistindo e não têm o conhecimento disso. Então, sempre que encontrarem um caminhão e antes dos números aqui tiver essa letra X, isso está indicando exatamente que esse produto reage violentamente com a água. E o que a gente percebe, eu já vi agente de trânsito que não tinha esse conhecimento. Mas, como você falou, realmente é a formação, né? É a formação que é deficiente. Depois, eu conversando com outros agentes, eles me falaram, olha, em toda a minha formação, ninguém me apresentou um painel de segurança. Ninguém falou para mim sobre legislação de produtos perigosos. Então, isso acaba sendo realmente perigoso, porque o agente ele vai para a via para fazer a fiscalização, no entanto, ele não está capacitado. E o que a gente percebe é que muitos caminhões acabam transitando por aí de forma irregular, né? Não estão devidamente sinalizados, falta documentação, falta simbologia, e o agente de trânsito não está preparado para atender essa demanda, para fazer uma fiscalização eficiente, e muitas vezes por causa desse desconhecimento do agente, claro, eu também, como você pensa que a culpa não seja exclusiva dele, né? Pode ser que um acidente venha a acontecer. Mas aí a gente percebe, como você não teve, certamente, eu creio, na sua formação de agente, você também não teve essa informação, só que você foi buscar, você se capacitou, você pagou um preço, você foi fazer cursos, você se especializou. Então, aqui eu também conheço alguns agentes que são muito eficientes nessa fiscalização, têm um conhecimento muito grande, mas eles se dispuseram a buscar isso de forma particular, vamos entender assim, porque o Estado, a União, que deveria fornecer o treinamento, não ofereceu. Pois é. Eu via, quer dizer, eu ouvi um aluno, eu trabalhei na formação de alguns que trabalham nessa parte da emergência, né, ao transporte de produtos perigosos. E, sem falar o nome da empresa aqui, mas o aluno em sala de aula falou, professora, eu fiquei boquiaberto quando, ao receber a ligação para atendimento à emergência, um
um agente federal, né, me disse, olha, vocês estão demorando demais, o pessoal está roubando combustível aqui, eu já estou para dar um tiro para cima. Se ele fizesse isso, ele ia matar todo mundo, entende? Então, assim, a Com falta de certeza. conhecimento dele, nesse momento aí, ainda bem que ele ligou para o rapaz, né? Uhum. E o aluno disse que havia falado para o fiscalizador, né? Para o agente fiscalizador, que pelo amor de Deus, que ele não deflagrasse o tiro. Porque se isso ocorresse, né? Os gases voláteis, ainda que estejam em céu aberto, a céu aberto, né? Poderia, assim, né? Acontecer Com ali uma certeza. explosão, né? E Com aí, certeza. consequência, incêndio, e todos que estivessem ali próximo ao veículo poderiam se queimar, né? Ou morrer Se queimado, atingir. né? Harmonizar. Exatamente. A falta de Nós tivemos conhecimento, umas, infelizmente, da fiscalização é muito grande. com certeza. Nós tivemos uma situação aqui na divisa do Paraná com Santa Catarina, onde um container, um produto inflamável tombou, o caminhão tombou, o container ficou lá na rodovia, e a PRF mandou que arrastasse esse container com guincho. E um socorrista que estava ali, que tinha feito o custo MOP, ele me contou que, olha, não pode arrastar, porque isso pode gerar uma faísca. E o PRF, né, insistiu em fazer o arraste ali do container. E realmente, quando ele arrastou, gerou uma faísca, o atrito ali do container, do metal, com o asfalto, e nesse caso aqui especificamente gerou uma explosão. Né? Então, se esse agente tivesse um curso, se ele tivesse uma formação, realmente ele não teria passado por essa situação e colocou em risco ali a vida de várias outras pessoas. Né? Então, isso é muito perigoso. Né? Eu penso, né, que aí os órgãos responsáveis pela formação dos agentes poderiam, né, a partir, né, de agora, ou já há muito tempo, ter colocado, contemplado ali no conteúdo programático do curso, a legislação específica aí do transporte de produtos perigosos. Quero mandar um abraço aqui também para um colega que está nos assistindo, o Carlos José Genzura, meu amigo aqui, agente de trânsito aqui da CETRAN, Curitiba, ex-colega de sala de aula também, grande conhecedor da legislação de trânsito, uma pessoa com a ética incontestável, conhecimento muito grande. Um grande abraço aí, Genzura. O Febraio está fazendo um comentário ali, vou ler ali no notebook, fica melhor para eu visualizar. Ele diz que o gás amônia é invisível. As pessoas que não têm esse conhecimento acabam entrando em óbito em poucos minutos. Realmente é exatamente isso, né? A amônia é um gás altamente tóxico. Tivemos um acidente com esse produto também antes de chegar em São Paulo e aconteceu um óbito realmente. O motorista se aproximou ali para socorrer, o caminhoneiro chegou para socorrer o outro e acabou entrando em óbito também. Né? Voltando lá no painel de segurança, Jaqueline, uma coisa que eu percebo em sala de aula, né? Eu não sei se você já viu isso também, quanto a esse painel sem nenhuma inscrição. Né? Esse daqui, às vezes, o aluno ele vem para fazer a atualização do curso do MOP e eu faço um pré-teste para eles e eu pergunto o que tem ali, né? E a maioria me responde que o caminhão está vazio. Né? Não, esse caminhão está vazio, esse caminhão não tem nada aí dentro. Né? E o que me chama a atenção é que muitos já fizeram o curso do MOP, ele está atualizando, né? Mas ele não sabe o significado desse painel aqui sem nenhuma inscrição. Você pode explicar para a gente o que significa esse painel aqui? Esse painel significa que eu estou levando mais de um produto, né, perigoso no caminhão, né? Como eu não vou Exatamente. poder... Imagine se a gente tivesse que colocar para cada produto um painel de segurança, né? Então ficariam vários números e ia ser uma bagunça Sim, total, né? Então exatamente. ele é para justamente informar que existe mais de um produto perigoso sendo transportado. Exatamente. Então, para quem está nos assistindo aí, tem muitos que não são da área, né, que estão nos assistindo aí, os produtos perigosos eles se dividem em 9 classes, né? Explosivos, gases, líquidos inflamáveis, sólidos inflamáveis, substâncias oxidantes e peróxidos orgânicos, substâncias tóxicas, infectantes, material radioativo, corrosivo e substâncias e artigos perigosos diversos. A nomenclatura aí da classe 4 e da 9, elas foram alteradas aí com a entrada em vigor da resolução 5232, né? Então, houve uma alteraçãozinha na nomenclatura da 4 e da 9, mas basicamente é isso aí. Então, seria importante, interessante que todos viessem realmente a ter um pouco
de noção sobre essa simbologia para não colocar suas vidas em risco aí, né? Outra coisa importante, às vezes no painel de segurança, que o motorista desconhece, é quanto à classe 3, né? Aqui nós estamos vendo aqui um número 30, né? Estou escondendo aqui o 30. Então, aqui está indicando que esse caminhão está transportando um produto que é um líquido inflamável, e muitas vezes eu percebo que os motoristas confundem com esse painel aqui, quando o número se repete. Então, para eles, tudo é líquido inflamável. Claro que fazem parte da mesma classe, mas, no entanto, tem uma diferença aí entre um e outro. Você pode nos explicar aí, Jaqueline, qual é a diferença quando tiver um caminhão lá com a placa 30 e o outro tiver 33? Então, o primeiro que você mostrou, 30, significa que é líquido inflamável e não tem nenhum risco subsidiário, né? O zero quer dizer isso, não existe um risco subsidiário. Já o segundo painel, que existe a repetição do número 3, quer dizer que esse líquido é altamente inflamável, né? A repetição do número quer dizer que ele é altamente ou muito inflamável. Exatamente, houve aumento aí da intensidade do risco, né? Então é importante que as pessoas saibam disso, né? Porque muitos até me respondem, não, é líquido inflamável. Não, líquido inflamável. Então existe uma diferença. O líquido inflamável, normalmente o ponto de fulgor dele vai estar acima de 23 graus, enquanto que o líquido altamente inflamável, o ponto de fulgor dele vai ser inferior a 23 graus. Então, no altamente inflamável, nós vamos encontrar o etanol, a gasolina, né, que são os produtos aí transportados com bastante frequência aí no Brasil. E quanto aí na sua região, né, Bahia, grande Bahia, estive aí no início do ano, né, tenho parentes aí em Itabuna, tenho parentes aí pertinho de você está em Ilhéus, né? Ilhéus. Estive aí, minha mãe mora em Feira de Santana, então estive aí. Como que você vê as transportadoras aí na Bahia, que transportam produtos perigosos, elas estão atendendo realmente essa legislação? Paz. Vou ter que falar não mal precisa da citar Bahia, nomes, né? Mas assim, de um modo geral. Então, infelizmente, né, as empresas, elas tentam sempre fazer o jeitinho, né? O jeitinho brasileiro. Então, vai empurrando Sim. com a barriga, até aproveitando mesmo que não há fiscalização eficaz nesse transporte, nesse tipo de transporte, né? Então, eles já sabem, aqui a maioria sabe onde tem fiscalização e onde não tem fiscalização, né? Uhum. Quando vai ter e quando não vai ter. Infelizmente, né? As pessoas sabem dessas informações e a gente não sabe por quê. E aí transportam de qualquer jeito, né? Não só as empresas de transporte, mas outras empresas, por exemplo, as que recebem o produto perigoso, como os postos de combustíveis, né? Por exemplo, você chega num posto de combustível aqui na Bahia para abastecer, vão ser raras as vezes que você vai encontrar alguém, algum frentista que está cumprindo o que determina as normas, né? Então, o cidadão vai estar ali sem os equipamentos de proteção individual, né? A gente sabe dos problemas trazidos aí pelo benzeno. O benzeno é altamente cancerígeno e o benzeno está presente na maioria dos produtos, né? E na gasolina Exatamente. também. Então, muitas pessoas vão abastecer o seu veículo. Aí tem o disparo da pistola, né? Disparou a pistola, aí não, coloca mais um pouquinho, então vamos arredondar para X, para Y, quando na verdade ali o benzeno está sendo jogado para fora e você está respirando benzeno. Uma vez em contato com o benzeno é para sempre esse contato, né? É como pressão alta, o benzeno no nosso organismo. Uma vez com pressão alta para sempre. Então, em algum momento, esse benzeno vai lhe benzer. Né? Com certeza. Né? Eu te perguntei da Bahia especificamente, porque você mora aí, mas na verdade eu penso que no Brasil inteiro muitas empresas, não são todas, é claro, não atendem aquilo que a legislação estabelece. Né? Nós temos grandes empresas aí, inclusive estou vendo ali o Luiz André, né, que é um grande conhecedor também do tema da legislação de produtos perigosos. Ele é supervisor aí de treinamento na Budel, que é uma das grandes transportadoras aqui do Paraná, uma empresa que eu sei que segue aí todas as normas. Se o caminhão for parado aí numa blitz, certamente
o agente não vai encontrar nenhuma irregularidade, mas como eu te falei, eu participei de muitas blitz específicas aí para transporte de produtos perigosos, e a gente percebe que se o agente de trânsito ele for levar o pé da letra, raramente o caminhão vai sair sem uma autuação, né? Raramente. Às vezes não é culpa exclusiva da transportadora, mas nós encontramos muitas vezes o motorista transportando o EPI, né, que é o equipamento de proteção individual, lá na gaveta, embaixo da carroceria, quando a norma determina que ele tem que transportar esse EPI lá na cabine junto com ele. Então, muitas vezes a empresa entregou, a empresa fez a parte dela, mas o motorista acaba, né, negligenciando no uso do EPI. Você encontrava luvas furadas, óculos de proteção, faltando lente, capacete quebrado. Então, isso, né, é responsabilidade do motorista visualizar isso, fazer um checklist desse EPI ali com frequência. Se tiver alguma coisa errada, ele ir até o técnico de segurança solicitar ali que seja feita a troca, a substituição. Muitas vezes o filtro da máscara vencido. Então, coisas simples, né, que a gente percebe que a negligência ali foi exclusiva do motorista, né? Existe também, né, a obrigatoriedade dele fazer uso do traje mínimo, né, que é uma camisa de manga curta ou comprida, calça e calçado fechado, e nós encontramos motoristas dirigindo de chinelo, de bermuda. Eu lembro que tempos atrás eu fui ministrar um treinamento em Santo Antônio da Platina, e tem um posto muito grande lá, e à noite eu parei, estava jantando ali, e tinha lá inúmeros motoristas transportando produtos perigosos que desciam do caminhão de bermuda e chinelo, né? Então, isso é uma coisa básica, né, que ele deveria saber, que a vida dele está em risco, mas ele está negligenciando até com isso. Não sei se você percebe essas situações aí também. Eu vou te contar uma história um pouco inusitada. Em sala de aula, Diga. Eu, às vezes, disponibilizo o meu telefone particular, o WhatsApp, né? Eu tenho dois. Um eu disponibilizo para os alunos e o outro para os amigos, né? Então, para os alunos, para tirar dúvida em alguma viagem que ele esteja fazendo, ou a fiscalização, ou ocorreu uma fiscalização de forma equivocada e eu puder auxiliar naquele momento, né? Mas eu recebi uma mensagem que era um vídeo de um ex-aluno meu fazendo selfie, dirigindo, extremamente arrebitado, né? E de sunga, falando aqui, professora, o traje mínimo obrigatório. Para quem que ele foi mandar, Jaqueline? Logo para quem, né? Então, isso pra às vezes nos noção, entristece, né? Existem condutores e condutores, né? Com certeza, com certeza, né? Jaqueline, nós temos ali o Luiz Vanderlei, está nos fazendo uma pergunta ali. A ficha de emergência, ela deixou de ser obrigatório, mas ao mesmo tempo, ela, na verdade, está, acho que, fazendo uma afirmação, mas ao mesmo tempo, em um acidente com produtos perigosos, a empresa precisa informar a emergência do produto, né? Então, com a entrada em vigor aí da resolução 5848, ela deixou, né, fez com que a ficha de emergência e o envelope deixasse de ser obrigatório. Então, do dia 23 de dezembro de 2019 para cá, não há mais a obrigatoriedade da ficha de emergência e do envelope. No entanto, não é proibido. Ela deixou de ser obrigatória, mas é uma coisa facultativa. Muitas empresas continuam fornecendo ali para o motorista a ficha de emergência, o envelope. Até trouxe um aqui, né, para mostrar aí para o pessoal também. Nós temos aqui um envelope de transporte, né? Essas aqui nós temos as informações aí necessárias para o motorista. E aqui nós temos uma ficha de emergência, né? Nessa ficha de emergência, nós vamos encontrar os dados do produto, os riscos que esse produto oferece e o que fazer em caso de acidente. Então, como o Luiz aí colocou, né, isso deixou de ser obrigatório, mas, no entanto, não é proibido. Muitas empresas continuam, né? Eu não sei se tem informação, mas Mercosul, aqui no Paraná é muito comum algumas empresas transportarem para o Mercosul, Chile, Argentina, Uruguai, e segundo o motorista me informou, eu não sei te precisar isso, mas lá não entra sem ficha de emergência, né? Então, são coisas que às vezes deixaram, a nossa legislação aqui nacional não obriga, mas, no entanto, no transporte aí para o Mercosul já vai ser necessário, né? O que você percebe aí
na legislação que o pessoal menos cumpre? Tem alguma coisa assim que te chama mais atenção? O que menos cumpre são os transportadores de LP, né? Porque retirou o último produto do veículo, a simbologia deve ser retirada. E aí você vê que os transportadores de LP andam batendo carroceria com a simbologia no veículo, né? Não tem nada Sim. lá, mas a simbologia está presente. Então, a maioria são os transportadores de LP. Né? E você também, nesse modal de transporte de LP, você também tem aí as motocicletas que não portam o extintor de incêndio, que seria obrigatório, né? Ainda que esteja Sim. transportando só 2 ou 3 botijões, mas deveria ter o extintor de incêndio. Tanto é que as motocicletas que vêm com sidecar já vêm com o equipamento ali, né? Com o extintor. Uhum. Eu vi essa semana uma novidade referente ao transporte de GLP em motocicletas, que o motociclista vai precisar utilizar o capacete de segurança para entregar o GLP. Vai ser difícil isso daí. Vai tirar o capacete de segurança da legislação de trânsito e vai colocar um capacete de EPI para entregar esse botijão. Eu tô esperando ver isso acontecer, né? Não, é meio complicado. O Luiz André ali acabou de confirmar, né, o que eu falei para você que eu estava em dúvida, a questão da ficha, Luiz Vanderlei, desculpa, que a ficha de emergência continua obrigatória lá no Mercosul. Realmente aqui é facultativo, mas aqui no Paraná é muito comum. Eu encontro muitos motores de sala de aula que faz Mercosul. Então lá continua obrigatório. Você tratou aí de uma situação aí do transporte de GLP, né? Aqui a gente vê que muitos veículos eles já têm lá um adesivo, né? O painel de segurança deles não é como esse daqui, mas ele tem um adesivo. Realmente, muitos deles, eu também percebo isso aqui, ele coloca lá o adesivo e muitas vezes o veículo está vazio e ele continua com esse adesivo. O adesivo dele é permanente, né? Ele não tira e aqui, isso é uma infração. Né? Isso é uma infração quando o caminhão está vazio e a simbologia está presente. Aqui, inclusive, a gente vê essa simbologia, né? Inclusive, o rótulo de risco, que deveria ser vermelho, né? Já branco. De tantos anos que tem ali, que o rótulo de risco é branco, não é nem mais vermelho. Exatamente. Você falou também de uma situação aí que foi o transporte de gás em motocicleta. Eu, particularmente, isso aqui é uma posição minha, por tudo que eu já li e pesquisei acerca do tema, a maioria do transporte de gás em motocicleta que eu vejo, aliás, todos, até hoje eu não vi nenhuma motocicleta que dentro daquilo que a legislação estabelece que esteja de forma adequada. O que a gente percebe é que muitas vezes tem aqueles indivíduos que gostam de entrar na casa dos outros, né, e dar ordem sem ser autorizado. Porque nós temos um problema no Brasil, porque quem regulamenta o transporte de produtos perigosos é a ANTT. É o que determina a Lei 10.233, de 2001, no artigo 22, que ela estabelece que a competência de legislar sobre isso é da ANTT. Mas aí nós tivemos a ANP, que é a Agência Nacional do Petróleo, que veio lá em 2013, ou foi 2015, se não me falha a memória, e publicou uma resolução da ANP, que é a Resolução 26, e ela diz que pode transportar gás em motocicleta desde que o veículo seja dotado com sidecar. Então, aí a ANP está legislando sobre transporte, essa competência não é dela. Né? Ela não pode chegar e falar, você pode transportar gás aqui em motocicleta. Aí vem o CONTRAN também e publica, lá em 2010, a resolução 356. Então, a 356, ela vai tratar lá da questão do motofrete, e a resolução vai muito bem ali dentro das competências do CONTRAN, até que nós chegamos no artigo 12 da resolução e o CONTRAN fala de produtos perigosos. E ele diz que o motociclista pode levar um botijão de 13 quilos. Aí também não é competência de CONTRAN. O CONTRAN legisla sobre trânsito, ele já entrou na área de transporte. Essa seara aqui é da ANTT. Né? Então, eu vejo como irregular, porque muitas pessoas, quando eu falo isso, elas falam, não, mas o botijão está dentro da quantidade isenta. Tudo bem, está dentro de uma quantidade isenta. Se nós transportarmos até 333 quilos de gás, 333 litros de álcool, gasolina, diesel, querosene, não precisa o custo MOP,
não preciso de ficha de emergência, nunca precisou, não preciso de painel de segurança nem rótulo de risco. Mas se nós formos ver a resolução 5232, que traz as informações ali complementares, lá no item 3.4.3.4, acho que é isso, ele vai tratar ali das isenções. E em momento Sim. algum, a quantidade limitada está isenta dos cones de sinalização da via. Em momento algum, quantidade limitada está isenta de extintor. Extintor, exato. Se você for ver, não tem isenção para extintor nem para cone. Eu nunca vi, né, na história desse país, né, parafraseando, uma motocicleta com cone. Porque esse veículo ele tem que ter os 4 cones de sinalização, ele teria que ter um extintor. Isso não está isento. Então, no meu ponto de vista, o transporte de GLP em motocicleta, no Brasil, ele é feito de forma irregular. Eu não sei o que você pensa sobre isso, nós nunca conversamos sobre o tema, né? Falamos aqui agora, peguei um gancho seu aí. Na verdade, houve aí acrescentaram, né, um artigo no Código de Trânsito Brasileiro, que é o 139A. E aí, Sim. Nesse artigo, vai tratar da utilização do sidecar. E aí todo mundo, né, pegou esse artigo e abraçou. Eu tenho o mesmo pensamento que você e vejo que o transporte de GLP não deveria, né? Mas infelizmente deixaram uma brecha, né? Que é essa utilização do sidecar. Acredito que para atender mais rapidamente a população, mas infelizmente esse transporte é feito de qualquer forma, justamente por ele estar sendo transportado na quantidade limitada, ninguém fiscaliza. Já não fiscaliza os que estão fora do limite, né? Então, imagine quem está transportando na quantidade limitada, que há uma dispensa aí de algumas coisas, né? Mas, como você bem citou, o extintor de incêndio ele não está dispensado. Né? Não está dispensado, assim como os cones, se a gente for ver na legislação, nós não vamos encontrar isenção para cone. Né? Nós temos aqui o Luiz Vanderlei, está nos fazendo uma pergunta, uma dúvida, a amostra testemunha pode ser transportado na cabine do caminhão? Eu penso que a cabine não deve ser transportado ali nenhuma quantidade de produto perigoso. E no caso de um acidente, dependendo da embalagem, ela pode se romper, pode vir a causar ali um incêndio, né, e isso trazer danos maiores. Não sei se o Luiz ou se você, Jaqueline, acompanharam um acidente que aconteceu no Rio Grande do Sul, que um motorista transportou 1 litro de um produto perigoso dentro de um ônibus. Esse ônibus colidiu, o produto vazou dentro do ônibus e o ônibus veio a incendiar por completo. Felizmente não morreu ninguém, né? Mas 1 litro só de produto perigoso, normalmente é o que o pessoal vai tirar lá para uma amostra testemunha de um combustível, de outro produto qualquer, pode ocasionar um acidente aí até a destruição de um veículo por completo. Não sei o que você pensa aí sobre o tema. Eu penso da mesma forma que você, né? Eu penso que qualquer coisa, qualquer produto sendo transportado ali na cabine é perigoso, né? Até Sim. Porque é um objeto solto, né? No momento de frenagem brusca, alguma coisa dessa forma, esse produto, essa embalagem pode se romper e pode acontecer uma tragédia, né? Exatamente, não tem nenhum compartimento ali para fixar essa amostra testemunha na cabine do caminhão, então não é aconselhável, hipótese alguma. Estou vendo aqui o Eumano, meu sobrinho, que mora lá em São Mateus, no Espírito Santo. Um grande abraço aí, Eumano. Felicidades aí para todos vocês. O Febraio está nos dizendo ali que existe uma brecha na legislação, lamentável, né, sem fiscalização no Brasil. Então, realmente, a fiscalização ela é muito eficiente. E outra coisa lá nas motocicletas, o que eu percebo aqui em Curitiba, essa semana mesmo eu fui buscar um galão de água numa distribuidora e tinha 3 motocicletas. E todas as motocicletas ali transportando GLP, mas a placa era branca. Placa branca não, placa cinza aqui, né? Que o pessoal também chama de placa branca. Placa cinza, não era ainda padrão Mercosul. Então, essa placa cinza comum. E a legislação, ela diz, então, se ela está com placa cinza, essa motocicleta é um veículo de transporte de passageiros. Ela vai estar lá como o CRB vai estar motocicleta / passageiro. E a legislação diz que em veículo de transporte de passageiro não se pode transportar
produtos perigosos ou que atentem contra o conforto, segurança e higiene dos demais passageiros. Então, para que uma moto seja utilizada aí para mototáxi ou motofrete, ela teria que ser mudada a placa ali para uma placa vermelha, o veículo de aluguel, né, que é o que muitos por aí, infelizmente, não fazem. Então, aí mais um motivo para que o transporte de GLP em motocicleta esteja sendo feito aí de forma irregular. Aí, eu creio que isso é em todo o território nacional. Pois é. Com certeza aí não é diferente. Não, não. Em todos os lugares, eu acredito que seja dessa forma. Infelizmente, existe a falta de compromisso de alguns gestores municipais, né? Da regularização desses problemas, porque você vê aí mototaxista trabalhando com placa cinza, você vê motofretista trabalhando com placa cinza, quando a legislação ela determina que a placa tem que ser de aluguel, né? Não pode ser particular. Exatamente. E isso, Jaqueline, a gente fala às vezes de distribuidores de gás, distribuidores pequenas. Eu vou falar o nome da empresa porque eu creio que não vai ter nenhum problema. Isso aí até porque eles divulgaram aí no Brasil inteiro. Eu, por um bom tempo, eu atendi a Petrobras, Liquigás e Transpetro aqui no Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Então, eu ministrava treinamento em todas as unidades da Petrobras, nesses 3 estados. E uma vez eu estava numa unidade da Liquigás, né, que é uma subsidiária aí da Petrobras, e o supervisor lá, ele me entregou uma revista lá do transporte, das ações deles aí no Brasil inteiro, e em um estado do Nordeste, ele me mostrou ali, estava nessa revista que eles distribuíram aí no Brasil inteiro, um jegue, eu não sei como que chama ali, aquele cesto que coloca no jegue, e em cada um tinha um botijão de gás. E cada um deles tinha um botijão de gás e o transporte estava sendo feito em um jegue. 2 botijões de gás. Eu estou falando o nome da empresa porque isso foi uma coisa que me chamou a atenção, como que uma empresa como a Liquigás, a subsidiária da Petrobras, né, se submete a uma situação como essa e divulgar, né, no material dela. Eu achei isso ali o cúmulo assim, do absurdo, né, mas a coisa aconteceu. Eu estou aqui imaginando... Então, eu estou aqui imaginando o jegue. Eu estou aqui imaginando o jegue indo até o Inmetro fazer inspeção. Exatamente, né? Para pegar o CIV, né? E o CIP lá da Cangalha, que seja esse o nome ali específico. Nós temos aqui o Fabrício Medeiros, né? Um dos grandes profissionais aí, grandes conhecedores aí da sinalização, Manual Brasileiro de Sinalização de Trânsito aí no Brasil. Ele está dizendo que prefeitos frouxos, né, que estão nem aí para que as normas de trânsito sejam aplicadas, cumpridas e fiscalizadas. Realmente, né, compete a alguns municípios também, dentro da sua competência, dentro da sua área de circunscrição, legislar sobre isso. Eu vi que Goiânia, a partir desde janeiro de 2019, ela estabeleceu uma lei municipal onde as motocicletas só podem transportar gás naquelas, acho que é gaiolas que eles chamam, né, num reboque ali acoplado. Na verdade, é um semi-reboque para uma motocicleta, uma adaptação. Né? Em Goiânia, quem não obedecer isso é fiscalizado. Então, ali eles levam 6 botijões de gás, um risco grande. O que me chamou a atenção também não tem cone e que também não tem o extintor. Então, imagine uma motocicleta se acidentando com 6 botijões de gás ali, cada um com 13 quilos, né? E um princípio de incêndio, o motociclista ali não vai ter como combater esse princípio de incêndio, porque ele está desprovido de um extintor, que é um equipamento obrigatório. Eu perguntei a um condutor de motocicleta, um dia desse, numa oportunidade, né, a gente estava fiscalizando, na verdade, um estacionamento irregular aqui em Ilhéus, e aí esse motociclista parou e ele fazia ali o transporte de alguns botijões de gás. E aí eu perguntei para ele, por que essa simbologia está assim, deteriorada? Aí ele ficou sem entender o que era, né? Aí eu falei, o senhor sabe o que significa essa simbologia? Ele falou, não, senhora. Aí eu disse, tudo bem. O senhor tem extintor de incêndio aqui? Aí ele falou, não, senhora. Aí eu disse, você não tem curso MOP, né? Ele falou, não.
Eu falei, porque infelizmente a legislação não determina que o senhor tenha que fazer o curso MOP, mas o senhor está com uma simbologia deteriorada, né? Isso pode lhe causar ali, lhe causar um ônusinho, né? O senhor vai ter que pagar uma multa se o senhor for fiscalizado. Como aqui nós não fiscalizamos transporte de produtos perigosos, né? Aqui na cidade de Ilhéus não existe essa fiscalização, né? Eu tenho vontade de implementar a fiscalização aqui, mas até agora ninguém se pronunciou, né? E aí, conversando com ele, eu comecei a bater um papozinho com ele e falar, transmitir para ele um pouquinho daquilo que eu conheço, né? E ele foi ficando empolgado, né, pelo conhecimento ali. E a gente foi conversando um tempinho e ele falou assim, ó, nada disso que a senhora me disse, eu sabia. E eu vou confessar uma coisa para a senhora, esse transporte aqui é meu mesmo. Ou seja, ele abriu o próprio negócio, caracterizou a motocicleta como sendo da empresa que ele transporta o botijão, né? Daquela marca ali, né? Até estava caracterizado, vestido certinho, uma bota de segurança, né? O EPI mínimo, mas ele não conhece nada do transporte. Então, iguais a ele, tem vários, né? E a gente está sujeito a isso. Esse cidadão, por exemplo, ele não saberia estancar a chama ali no momento, né? Não saberia, porque ele não conhece nada do transporte de produtos perigosos. Então, esse é um grande risco, né? Porque a gente vê, nesse caso aí, era um autônomo, né? Uma pessoa que montou a sua própria empresa, mas a gente vê muitas vezes empresas aí de grande porte, né? Cometendo erros aí absurdos, né? E o que a gente percebe que só quem se submete a esse treinamento para ter um certo conhecimento sobre essa legislação, essa simbologia, é o condutor. Muitas vezes o gerente de frota, o dono da empresa, às vezes uma empresa menor, ele não foi fazer o curso. Então ele acaba cometendo inúmeras falhas, as irregularidades estão ali. Aqui eu tive um problema, aqui eu não vou citar o nome da empresa, mas eu fui comprar para a empresa um rótulos de risco, painel de segurança, e o que eles tinham lá, que a simbologia, né, porque não é um rótulo de risco especificamente, de temperatura elevada, estava errado. Todos que eles me venderam estavam errado. Né? Então, tinha um que estava com as pontas ali finas, o outro estava dentro de um quadrado, o tamanho estava fora de padrão. Então, a gente percebe que existe aí um amadorismo muito grande nas pessoas, nas empresas, né, nesses profissionais, como a gente falou, desde os agentes de trânsito também, não estão preparados, né, para atender essa demanda que nós temos aí de produtos perigosos. Como você falou, você tentou implantar aí a fiscalização, mas você sempre vai encontrar um bloqueio, né? Sempre encontra um bloqueio, muitas vezes é dentro da própria instituição, do órgão fiscalizador, muitas vezes vem da prefeitura que não quer arrumar problemas, conta tempo até com empresas, às vezes locais. Então, isso gera uma negligência, imprudência terrível, onde a gente acaba vendo os acidentes acontecerem e aí depois, né, vão querer fazer um remendo na situação, vamos dizer assim, né, para poder atender aquela situação, quando poderia ter sido previamente evitado, né, com ações de formação de agentes, uma fiscalização mais eficiente, para que se reduzisse todos esses riscos aí que a gente vê a sociedade toda exposta, aí, tanto no perímetro urbano, quanto nas rodovias, né? Então, isso aí realmente é preocupante. O Fabrício Medeiros fez mais uma. Primeiro aqui o Luiz André trouxe aqui um posicionamento. Infelizmente, os fornecedores desconhecem as normas da ABNT. Realmente, né? Realmente, você encontra aí, só para o pessoal ter uma ideia, isso aqui não é a empresa chegar e pintar isso aqui do jeito que ele quer. Esse número 3, todos os números, na realidade, do painel de segurança, ele tem tamanho específico, ele tem altura, ele tem largura, o espaçamento entre um número e o outro, o formato. O 3, ele não poderia ter, né, esses dois campos aqui como esse. Né? Alguém poderia chegar aqui e fazer um 8 desse 3, o 7 tem um formato, o 4 tem um formato, o 9 e o 6 tem uma diferenciação. Então, muitas pessoas acabam desconhecendo, as empresas, inclusive, né, acabam desconhecendo uma situação, Jaqueline, eu trouxe um rótulo de risco aqui, esse rótulo aqui, ele não está mais sendo utilizado, que é esse daqui, ele deixou, acho que
Resolução 5581, se não me falha a memória. Desde 2018, esse rótulo foi substituído. E eu encontro com muita frequência, até hoje, empresas, né, transportando produtos aí com esse rótulo de risco aqui da classe 9. Foi incluído as baterias, né? Sim, exatamente. Agora, aqui no meio, ao invés da frase, vai vir o desenho das pilhas, né, das baterias. E tem muita empresa aí fazendo uso desse rótulo de risco até hoje, né? Até hoje. Um rótulo de risco que eu gosto sempre de apresentar para os alunos, né, como alguns colegas aí que estão nos assistindo não conhecem a legislação, é esse daqui, né, que trata de material radioativo, né? Então, se algum dia alguém encontrar um caminhão, não necessariamente um caminhão, porque em caminhão nós não vamos encontrar esse transporte quase, né, raramente. Esse símbolo aqui, ele chama-se trifólio, né? Então, é o símbolo de material radioativo, e eu sempre brinco com os alunos, se você encontrar lá uma ampola, por menor que seja, de 10 ml, nunca queira ter a curiosidade de saber o que tem ali, né? Essa classe 7 é uma classe, é a classe mais perigosa que existe, das 9 classes, né? Eu, particularmente, todas as blitz, fiscalizações que eu tive ali a oportunidade de participar, nunca encontrei um veículo transportando material radioativo. Raramente eu vejo aqui um que vai ali no aeroporto, pega lá um medicamento radioativo e leva aí para o hospital, para uma clínica ou coisa parecida. Mas em rodovia, eu particularmente nunca vi, e é uma coisa que as pessoas desconhecem muitas vezes. E é importante, por isso que a gente falou no início, que se aborde esse tema lá na primeira habilitação, todos os cursos onde tiver motorista, condutor presente, eu penso que deveria ser abordado essa questão aí da legislação de produtos perigosos, né? Com certeza. Qual é a legislação específica aí hoje? Qual que é o regulamento aí, Jaqueline, do transporte de produtos perigosos? O regulamento é chamado de tripé, né? Uhum. A legislação de trânsito trinômio, né? E a legislação de transporte de produtos perigosos tripé. Seria aí o decreto 96.044 de 1988, a resolução 5232 de 2016 e, por último, a 5848 de 2019. Né? Esse é o tripé que rege aí o transporte de produtos perigosos no Brasil. Muito bem. Atrasado, mas é esse aí. Você citou o decreto 96.044, né, aquele lá de 18 de maio de 88. Esse decreto ele ficou vigente aí até 2011, né, se tornou obsoleto. Essa legislação aí de transporte de produtos perigosos, como você falou, tem esse tripé, ela é relativamente nova, né, se nós formos comparar com a legislação de trânsito. Legislação de trânsito no Brasil nós temos aí desde 1910 até 1856, nós já encontramos lá no século XIX referência aí à legislação de trânsito no Brasil. Mas a de transporte, ela é relativamente nova, né? Foi preciso lá em 82 aconteceu um acidente no Rio de Janeiro com pentaclorofenato de sódio para que as nossas autoridades começassem a se despertar sobre isso. Então, em 88 veio, né, o decreto 96.088, e ele ficou vigente até 2011. Muito tempo, muita coisa ali se tornou obsoleta e era o que era aplicado. Aí veio a 3665 e eu ouço muita gente dizer que a 3665 revogou o decreto. Né? Nós temos que entender que resolução não revoga decreto. Né? Apesar dele ter sido todo atualizado, né? Foi reescrito praticamente todo, quando a gente pega 5848, né? Ele traz ali as orientações hoje. Mas o decreto ele continua vigente, tendo em vista essa hierarquia de leis que nós temos aí no Brasil. Uma coisa que a 5848 trouxe, e que, por incrível que pareça, eu já visualizei também, é a proibição de botijão de gás lá na cozinha do caminhão que transporta produtos perigosos. Né? Desde 88 não existia, a legislação não contemplava essa situação, e uma vez aqui no município próximo, aqui em Campo Largo, eu encontrei um caminhão transportando produtos perigosos e o motorista tinha uma cozinha. Ele cozinhava no caminhão. Então, hoje, né, isso está proibido, né, especificamente ali está proibido, mas eu não duvido que ainda tenha algum por aí para economizar com o almoço, ele esteja colocando lá a vida dele, o caminhão, a carga, toda em risco. Eu não sei se você já visualizou essa situação. Nós temos aqui uma pergunta
do seu Ebenezer Oliveira, instrutor aqui de curso especializado em Curitiba também. Ele está dizendo o seguinte: pergunte aí para a senhora Jaqueline se lá em Ilhéus os motociclistas usam capacete. Comente sobre a minha viagem ao estado do Maranhão no mês passado e sobre o que eu vi lá em relação a esse assunto. Obrigado. Grande abraço aí, seu Ebenezer. Obrigado aí pela participação. Então, Jaqueline, o seu Ebenezer, como ele cita ali, ele foi para o Maranhão recentemente e ele me enviou pelo WhatsApp aí alguns vídeos, né, das rodovias que ele se deparou lá nessa viagem, né? Então, na verdade, quando eu vi o vídeo, eu pensei que fosse um queijo Minas, né, que tivesse, que era cheio de buraco, cheio de furinho, né, os caminhões na contramão para desviar e tudo mais. Uma situação absurda que nós deveríamos ter aí segurança viária, inclusive a lei 10.233 lá, quando ela trata lá da criação da NTT, da NTT, exatamente, Agência Nacional de Transporte Terrestre, e do DENIT, ela diz que nós teríamos um modal ali confiável, seguro, e isso até hoje não nos foi garantido. O Código de Trânsito também diz que todos têm direito a um trânsito seguro, né? Mas não vimos isso. Respondendo aí a pergunta dele, os motociclistas aí, Ilhéus, eles costumam, não falando especificamente, eu creio, aqui dentro da pergunta dele, mas de um modo geral, eles costumam fazer uso do capacete? Sim. Sim. Se não fizer, já era. A fiscalização pega. Está lá para autuar, né? A Jaqueline está lá para autuar. Tem que cumprir o que preconiza o Código Brasileiro. Entrou aqui na nossa live também uma moça muito bonita, aqui, a dona Raquel Sampaio. Um beijo, meu mozão. Está nos acompanhando ali. Então, Jaqueline, a legislação, a gente fica triste, né? Porque você percebe que muitas vezes em sala de aula nós trabalhamos ali uma série de situações que são extremamente relevantes ali para o transporte, para a segurança viária, mas ela não se aplica. Mas isso é o que diz respeito às empresas, pessoa jurídica, mas até pegando um gancho dentro do que você falou, o que nos entristece muito é quando nós encontramos aquele motorista que ele vem, ele passa 50 horas aula fazendo curso ali para transporte de produtos perigosos e de repente ele chega ao cúmulo, né, de mandar um vídeo, como você falou que o motorista te encaminhou, um vídeo ali dirigindo, muitas vezes o caminhão é um produto perigoso, né, sem o traje mínimo, e ainda tem coragem de se expor, né? Então, certamente, ele estava fazendo uso de alguma substância entorpecente, né? Porque uma pessoa em sã consciência jamais faria isso. Então, eu penso que a legislação, a fiscalização, na verdade, ela deveria ser mais efetiva para barrar, para impedir esse tipo de comportamento que, infelizmente, ainda é muito comum aí nas nossas rodovias. Tem um comentário de um senhor aqui, Luiz Vanderlei, né? Ele pergunta aqui por que as normas da ABNT são de difíceis acesso. Isso foi falado em algumas outras lives, né? Tem nosso amigo René Dias, que também fica pé da vida com essa situação. E a gente tem batido bastante nisso, porque o legislado ele precisa pagar para conhecer a legislação, né? Então, com certeza. Pois é, essa é uma aberração que a gente tem aqui no país e que a gente fica sem entender por quê. Por que nós somos cobrados pela legislação, né? Para ter conhecimento dessa legislação, se existe aí o princípio da publicidade, né? Então, fica a pergunta aí para a BNT, né? Por que vocês nos cobram? Exatamente. Eu até tenho, você falou aí do tema, eu tenho algumas aqui, e o colega falou aí do acesso a essas informações e tudo mais. Eu tenho aqui a 7500, né? Tenho aqui aquela 7503, né, da ficha de emergência, que deixou de ser obrigatório, mas ainda a BNT que trazia. Tem aqui a 7500, que trata lá da identificação, a 15481, trata dos requisitos de segurança, a 9735 vai tratar dos itens ali, EPI, kit de emergência e tudo mais algumas aqui. Então, uma meia dúzia de norma, realmente eu fui fazer um treinamento em São Paulo, na BNT, primeiro que o curso é caríssimo, né?
R$ 1.500 para você ter um treinamento ali de 16 horas. Né? Aí, todos os anos, eles mudam uma frase, eles mudam uma palavra dessa norma para te obrigar a comprar outra. Né? Então, eu já tive, né, uma situação que eu comprei 6 normas e eu paguei R$ 2.000. Aí você vai ler, não mudou muita coisa. A 9735, recentemente, ela tirou lá, deixou de ser obrigatório. Queria até te perguntar sobre isso também, como você vê essa situação. Deixou de ser obrigatório algumas coisas ali do kit de emergência, como a fita, né? Pá, enxada, né? Os cones ali, preto e amarelo, para isolar o veículo. Como você vê isso? Você acha que isso deveria ter sido realmente tirado ali do kit de emergência? Eu acredito que não. Infelizmente, aqui no país, a gente vê algumas coisas acontecerem de forma estranha, né? Então, não sei, não posso julgar, mas meu pensamento maldoso vem, às vezes, a refletir, né, essas situações, como grandes empresas reclamando da quantidade de cone que tem que comprar, porque o condutor quebra sempre o cone e tem que repor. Então, aí, não, né? Vamos conversar aí com o governo para ver se tira esse negócio para diminuir a nossa despesa. E deixa o pau quebrar, né? Para que segurança viária, né? As placas de perigo afastem-se. Exatamente. Imagine, você chega num posto de combustível hoje para abastecer, você está abastecendo junto com o abastecimento do tanque do posto. Seu veículo está do lado do caminhão-tanque que está abastecendo o posto de combustível. Né? O risco para todo mundo Exatamente. ali, até porque o condutor, ele às vezes desrespeita algumas normas. Você chega no posto de combustível, tem lá a plaquinha de proibido utilizar celular, mas o cara está no celular o tempo inteiro. E gases voláteis ali do lado, porque o caminhão-tanque está fazendo descarregamento, né? Do seu lado, não tem mais a placa perigo afaste, então está todo mundo junto e misturado. E ali, às vezes, você vê que um problema, você falou de postos de combustível, a maioria deles estão ali nas esquinas, onde as pessoas passam por dentro, fazendo uso de celular, as pessoas passam ali por dentro, fumando, ali transita criança, ali transita adolescente, e o grande problema é que a norma, ela não traz mais exigência. No entanto, aqui na região metropolitana de Curitiba, nós temos a Repar, né, a refinaria ali da Petrobras, e se o motorista, se o caminhão, né, na verdade, não tiver ali com esse kit, com os cones, com fita, pá, enxada, inclusive, ele não passa da portaria. Então, Sim. grandes empresas que zelam, que privam aí por essa questão de segurança, não vai permitir o acesso desse caminhão ao pátio delas sem ter o kit ali completo, como era antes. Então, eu penso, até para evitar aí alguns problemas, porque muitas vezes uma empresa fecha um contrato com uma Petrobras ou uma outra grande empresa aí que seja, vai liberar o caminhão sem o kit, quando chega lá no destino, né, para fazer ali a coleta, o embarque, a carga do material, não vai ser permitido o acesso. Então, eu não vejo isso com bons olhos também. Eu penso que tudo aquilo que venha para agregar no que diz respeito à segurança deve ser preservado. Então, até hoje eu não consegui entender, talvez seja dentro disso que você se posicionou, né, de reduzir o custo da empresa lá com cone, com fita e tudo mais, que a ABNT tenha retirado isso, mas eu tinha a esperança aí, porque isso foi lá em 2016, né, que voltasse. Eu, sinceramente, eu imaginei que hoje, 2020, isso já estaria de volta, né, mas, no entanto, não vemos isso acontecer até então. Outra situação são os próprios veículos, né, que a 5848, ela diz que os veículos têm que estar em boas condições de uso, né, veículos ali adequados para esse transporte. A gente encontra ainda muitos veículos ali transitando que você percebe que esse veículo não tem ali as condições mínimas, e o que nos deixa aí até admirados, vamos dizer assim, é que esse veículo conseguiu passar por uma vistoria, né? Ele conseguiu uma vistoria para continuar trabalhando. Então, a gente percebe que todos os envolvidos aí nessa questão da legislação, do cumprimento dela, acabam negligenciando aí em algum ponto, né, o que faz com que o risco seja iminente aí a todo instante. Temos aqui um comentário da Maria dos Anjos, né? As normas da ABNT são discutidas em reuniões abertas gratuitamente. Os itens da 9735 que foram retirados estavam
servindo apenas para autuações, né? Então, realmente tem aí, às vezes eles abrem. Obrigado aí, Maria, pela participação, né? Mas nessas discussões, né, ali realmente são abertas, mas a gente percebe que poucos são aqueles que se interessam, né, por buscar. Né? Nós estávamos ali, o Luiz André, realmente ele sempre está aí participando lá em São Paulo, ele é bastante atuante aí nessas reuniões da BNT. Eu, particularmente, devido ao meu trabalho, eu trabalho de segunda a segunda, né? Vamos retomar as atividades aí agora, porque o Detran Paraná, nós estávamos suspensos aí de ministrar os cursos desde março, e essa semana até te falei, né, no WhatsApp, que ele autorizou provavelmente o retorno aí das nossas aulas. Então, quando a gente está em sala aí, a gente fica aí direto, de domingo a domingo, em sala de aula, ministrando o curso, e eu não gostaria até de poder participar lá da BNT com mais frequência, né, até dessas discussões que são muito interessantes, para que até tivesse atualizado, né, com bastante frequência, porque eu considero a legislação do transporte de produtos perigosos muito complexa. Tem gente que acha que a legislação de trânsito é complexa, mas, no meu ponto de vista, a legislação do transporte de produtos perigosos é muito mais complexa. Você pega uma 5232, ela tem aproximadamente 1000 páginas. Então, é muita 969. Coisa. Aí você está lá no item 5.3.2.1, ela te joga lá com a informação do item 2. Então, tem que ter muito cuidado. Tem normas, né? Tanto da ABNT, aí nós vamos para o Inmetro, que tem também ali algumas normatizações. Então, é uma legislação muito abrangente, que requer realmente um estudo muito profundo, né, uma dedicação muito grande para que a gente possa estar atualizado, né, e passar informações precisas aí para os motoristas. Né, mas eu penso que, principalmente, os profissionais envolvidos lá internamente na empresa. Claro que muitas empresas, elas contratam treinamento aí para o pessoal de apoio, para os gerentes de logística, gerentes de frota, supervisores, para que eles também estejam cientes a par de tudo que acontece. Mas, infelizmente, não é toda empresa que faz, né, com que os seus profissionais passem por esse treinamento. Tem até treinamento gratuito aí, hoje, em algumas situações, se a gente for procurar, mas o interesse, realmente, infelizmente, a gente percebe que não acontece por parte de todos. Né? Não sei se você vê, né, algumas ações aí mais voltadas aí para essa legislação de transporte de produtos perigosos aí na Bahia, se tem algum grupo de estudos, tem empresas que fornecem esses treinamentos aí para as transportadoras. É difícil você encontrar isso aqui, né, no estado da Bahia. É bem difícil. Eu, particularmente, não conheço nenhuma empresa específica que trabalhe essa formação, a não ser o Sistema S mesmo. Né? Aqui eu só conheço o Sistema S. Eu queria voltar ali um pouquinho relacionado eu queria voltar ali um pouquinho relacionado à BNT, quando Dona Maria dos Anjos, né? Ela trata a respeito dessa reunião aberta gratuitamente e também pelo aplicativo Zoom. Nós, né, da área de transporte de produtos perigosos, nós somos milhares aqui no Brasil. Então, nem todos têm a oportunidade de participar dessas reuniões. E depois dessas reuniões concretizadas e resolvidas, tudo resolvido ali naquela reunião, o que vai ser aplicado, o que não vai ser aplicado, né? Essas legislações, elas são cobradas, né? E eu tenho aqui, por exemplo, o cidadão que transporta o produto perigoso por conta própria. Ele abriu uma pequena empresa e ele não tem nem essa informação que talvez um dia ele pudesse participar de uma reunião. E aí ele quer fazer a coisa da forma direitinha, mas ele tem que gastar aí o que o nosso amigo gastou, R$2.000, para ter acesso a essas informações, né? Da mesma forma, agora o CONTRAN vai fazer, o CONTRAN também vai fazer agora essas reuniões, né, para saber a opinião da população. Entretanto, a norma ela é publicizada, né? Ela precisa ser publicizada de forma gratuita, porque existe aí, né? É constitucional, inclusive, a questão da publicidade. Então, a BNT ela deve dar essa publicidade, né? A gente merece até. Com certeza. A Maria dos Anjos também está fazendo uma colocação ali que realmente é um segmento para profissionais, não para amadores. Né?
Eu penso que tudo que diz respeito a trânsito e transporte deveria realmente exigir, né, de todos que atuam ali, uma capacitação muito maior, né, uma capacitação muito maior. Porque o que a gente percebe é que essas formações, seja para o trânsito, seja para transporte, elas têm uma carga horária muito reduzida. Por exemplo, você pega um instrutor de trânsito, são 180 horas. Aí esse instrutor de trânsito faz um curso do MOP e vão jogá-lo numa sala de aula para ele poder ministrar um curso do MOP. Só que são muitas coisas. Se a gente for pegar uma 5232 para destrinchar, nós vamos levar aí meses estudando isso. Aí você pega o regulamento, a 5848, aí você vai lá no decreto 96.044, você vai juntando ali, que o decreto foi o alicerce de toda essa legislação, é muita coisa. Então, requer realmente uma dedicação muito grande. Eu gostaria, né, se a Maria dos Anjos estiver nos ouvindo ainda, se ela puder me passar aí o meio, a forma da gente participar dessas reuniões pelo Zoom, eu vou ficar bastante agradecido, porque quando eu tiver realmente disponibilidade, com certeza eu vou estar participando aí, porque é um tema que eu me interesso bastante, né? Nós temos aqui o Robson José da Silva. Boa noite, Febraio. Um grande abraço, amigos profissionais de trânsito. Um grande abraço aí para o Robson. O Febraio também fez ali um comentário. Infelizmente, a maioria das empresas da minha região não tem interesse em investir em treinamento. Então, o Febraio é ali do cidade Adamantina, se não me falha a memória, ali do interior de São Paulo. A gente percebe muito isso, né? A gente percebe muito isso. Eu desenvolvi, né, fugindo aqui um pouco do tema, às vezes no que diz respeito a interesse da própria empresa em capacitar seus profissionais, reduzir problemas, eu desenvolvi um programa de redução de acidentes com um ex-colega da faculdade. Nós implantamos esse programa numa empresa de ônibus aqui da região metropolitana e nós conseguimos reduzir o número de ocorrências em 70%. Né? Sinistros e tudo mais. E quando a gente apresenta esse programa para algumas empresas, que hoje eu não apresento mais, eu não tenho mais tempo, não tenho disponibilidade para realizar, né? Mas eu apresentava esse programa para algumas empresas e a primeira coisa que o gestor ele nos pergunta é qual o valor. Quanto custa isso? Aí quando você fala o custo, ele fala que não, que ele não quer. Então ele continua tendo sinistro, o sinistro que ele tem pagaria o treinamento aí muitas vezes por 6 meses, mas ele não quer investir em treinamento. Ele quer deixar a coisa acontecer. Às vezes o motorista não tem ali um acompanhamento, porque o motorista ele fica sozinho, muitas vezes em uma rodovia, 15, 20 dias viajando, e muitas vezes esse cidadão ele não está bem psicologicamente, ele vai para droga, né? E ele está levando carga perigosa. Nós temos uma empresa aqui que os motoristas ficam 60 dias fora de casa. Então esse cidadão ele tem uma probabilidade muito grande de entrar num quadro de depressão, né? A empresa poderia pensar nisso também, mas acaba soltando esses profissionais, né, que muitas vezes no início ali não fazem uso de nenhuma substância, mas daqui a pouco você vê lá um motorista transportando produto perigoso, fazendo uso de substância entorpecente, álcool é a coisa mais comum, né? Eu fiz também um curso de gestão em trânsito e transporte, eu fiz um TCC em cima dessa condição adversa condutor, e 70% dos motoristas, que eu tinha bastante material humano para consultar, que eu trabalhava na época do Serviço Nacional de Aprendizagem de Transporte. Então, eu fiz minha pesquisa ali com mais de 800 motoristas em sala de aula e mais de 70% colocava lá que tinha feito uso de substância entorpecente e muitos deles transportando produtos perigosos. Então, a gente percebe, né, que há uma carência muito grande aí de uma capacitação, de um acompanhamento, não fazer um curso do MOP hoje e voltar daqui 5 anos para fazer uma atualização. Eu acho que isso deveria acontecer, mas como você bem falou, muitas vezes as empresas não querem se dispor a investir num treinamento. Elas vê isso como custo, né? Ela vê isso como custo e acaba não capacitando, não atualizando ali os seus profissionais. Exatamente. Tem um comentário aqui de Vanilson Abreu. Vários motoristas, mesmo tendo o conhecimento necessário, às vezes trafegam com as tampas dos tanques abertas, quando estão com os mesmos vazios. Isso é muito perigoso, principalmente nessa época que acontecem várias queimadas nas proximidades das rodovias. Vanilson, eu conheci proprietários de empresas de transporte de líquidos inflamáveis que pensavam em suas brilhantes cabeças que abrindo a tampa
do tanque fariam a descontaminação. E eles passavam isso para os condutores, né? E virou, inclusive, uma cultura. Hoje, as pessoas acham que se abrir as tampas do tanque vai fazer a descontaminação. Então, virou cultura isso daí, né? É desconhecimento, às vezes, da própria empresa de transporte. Teve um outro proprietário de transporte de GLP que entrou na sala de aula e disse, olhando nos meus olhos, que respeitava o que eu estava falando, mas que botijão não explodia. Que ele trabalhava muito tempo com botijão, que botijão não explodia. Eu falei, tudo bem, tranquilidade. Né? Ninguém sabe tudo, não foi eu que inventei a roda, mas eu vou lhe mostrar um vídeo aqui. E coloquei um vídeo de 9 minutos só de botijões explodindo. E deixei 9 minutos. Só de botijão explodindo, entendeu? Eu falei, talvez os botijões que o senhor tem na empresa são melhores do que esse daqui, porque esses daqui explodiram, né? Então, assim... É que o pessoal confunde muito, né, essa questão do botijão. Se você colocar fogo no botijão de gás ali numa área externa, é claro que ele não vai explodir. Só que lá no acidente, nós temos muitas vezes 600 botijões no caminhão. E quando tem uma temperatura externa muito alta, esses botijões vão explodindo. Vai gerar ali uma cadeia de explosões, enquanto não explodir o último, não para. Né? E realmente, quanto à colocação ali do Vanilson, no que diz respeito a andar com a boca de visita aberta, muitos motoristas já me falaram isso também em sala de aula. Não, mas eu volto com a boca de visita aberta porque o gás vai saindo. Ora, a norma ela determina que o caminhão vazio tem que obedecer as mesmas regras de quando ele estava cheio. Logo, a boca de visita vai ter que voltar fechada depois ali do descarregamento. A simbologia, o caminhão que transporta líquido inflamável, é importante que a gente saiba, ele oferece mais risco quando vazio do que cheio. E muitas vezes os motoristas acham, não, eu já descarreguei, né? Para que tem que deixar isso como estava? Né? Hoje tem respiros, hoje tem todos os dispositivos de segurança. Não, mas e se deixar ali, não vai esquentar e não vai explodir? Já ouvi isso em sala de aula também. Então aí a gente vê a necessidade de um treinamento mais eficiente e até dentro dessa questão da validade dos cursos, uma coisa que me preocupa é que o CONTRAN ele publicou recentemente a resolução 789, e a 789, ela diz que os cursos vão ter a mesma validade da habilitação. Aí nós temos o projeto de lei 3267, que está aí às vésperas de ser sancionado pelo presidente, e ele estende o prazo de vencimento da habilitação para 10 anos para quem tem até 49 anos. Aí fica a minha dúvida hoje, os cursos especializados, o curso do MOP, ele vai vencer junto com a habilitação? Aí o motorista vai renovar esse curso a cada 10 anos. Se você aplica, muitas vezes, você passa o conteúdo para o aluno na manhã, quando você aplica a avaliação no fim do dia, ele já esqueceu. Né? Então, 5 anos é muito tempo. Imagine agora 10 anos, de repente, caso o projeto seja sancionado como está, e o CONTRAN, né, os ETRANS tenham como entendimento que a validade do curso vai ser a mesma da CNH, a cada 10 anos. Então, isso é perigoso. Algumas empresas, nós sabemos que elas têm, né, o Luiz está ali, o Luiz ele presta consultoria para várias empresas, tem empresas que investem nisso, né, e o próprio Luiz ele tinha feito ali um comentário que a falta de conhecimento no transporte de produtos perigosos, né, custam caro, treinamento é barato em relação às multas, com certeza, né, com certeza, 5848, ela trouxe algumas infrações, temos 2 infrações aí hoje, e o valor é R$5.000. R$5.000. Então, mas isso ainda é barato em se comparando com um acidente que porventura venha a acontecer, onde a multa, muitas vezes, uma multa ambiental, é de milhões de reais. E se de repente o motorista tivesse tido um treinamento, um acompanhamento, isso não teria acontecido com certeza. Mas falta aos gestores, aos empresários, ter essa visão de investir mais aí em treinamento. Nós temos ali, a Maria dos Anjos fez um outro comentário aqui. Antônio Carlos, me passe seu e-mail para que eu possa encaminhar a ABNT. Opa, vou fazer, com certeza, Maria, vou fazer isso e te agradeço desde já aí por essa disponibilidade aí em me encaminhar algumas informações. Obrigado mesmo. O Febraio está dizendo que é um retrocesso lamentável, 10 anos sem ter conhecimento em sala de aula. Então, são coisas que estão aí prestes a acontecer
E a gente percebe que a sociedade como um todo, né, ela até aprova essas coisas, né? Aprova essas coisas. Não sei qual é o seu posicionamento, Jaqueline, acerca da habilitação vencer a cada 10 anos, fugindo aí um pouco agora de transporte e entrando na seara do trânsito. Então, eu acredito que existe uma indústria de multa, e essa indústria de multa ela é camuflada. Quando eu aumento o prazo de validade para 10 anos, eu te dou a oportunidade de você, agora, com o aumento da pontuação, chegar a 79 pontos na CNH, né? Então, quanto Exatamente. eu vou lucrar com isso, né? Quanto eu vou lucrar? Eu não, Jaqueline, mas eu, quem arrecada, né? Quanto que vai ser Sim. de lucro? Então, eu penso que existe uma indústria de multa camuflada. Esse é um pensamento meu, né? Ainda bem que a gente tem essa liberdade de expressão. E é desse jeito que eu penso. Esse afrouxamento aí é para lucrar, porque não tem outra explicação. A própria norma 5848 de 2019, quando eu vi o aumento, né, a inflação mais cara era R$ 1.000. Hoje a mais cara custa R$ 5.000, né? É um salto absurdo, de 1.000 para R$ 5.000, Sim. né? Então, é o que eu Sim. penso relacionado a isso. E Quando os referente aos valores eram custos, eu penso outros, que quem vai perder é a população. com certeza. Eu penso que quando diz respeito a motorista, eu sempre comparo motorista com criança. Eu digo que motorista, criança, você tem sempre que puxar a rédea dela. Você tem que segurar essa criança para que ela se comporte de uma forma adequada. Motorista é igual. Motorista é igual. Quando se afrouxa da norma, consequentemente, nós vamos ter resultados lá indesejáveis, com acidentes, com óbitos, né? Houve um relaxamento aqui no Paraná durante a pandemia, questão aí de um mês atrás, a coisa estava um pouco mais restrita e liberaram aí, né, relaxaram aí essa questão de isolamento. O que aconteceu em 15 dias? Faltou UTI para as vítimas de Covid. Por que faltou? Porque o número de acidentes, né, nas rodovias aumentou. Então, o jovem de 20, 30, 32 anos estava ocupando uma vaga de UTI que deveria ser ocupada por uma vítima de Covid. Então, aí a gente percebe que o comportamento humano ele precisa ser controlado. Ele precisa ser controlado, né? Então, eu acho que relaxar, aumentar aí para 10 anos, é relaxar aí nessa fiscalização, é relaxar aí na importância que se dá, que deveria ter essa questão de trânsito, deveria ser, eu penso que 5 anos é mais do que suficiente. Em 10 anos, o motorista pode sofrer um acidente de trânsito, ele tem que ter visão monocular, ele pode sofrer um infarto, ele pode estar no quadro de depressão e ninguém vai visualizar isso. As pessoas estão sofrendo cada vez mais aí de problemas psicológicos. Em 10 anos, só daqui a 10 anos vai se submeter ao exame de aptidão física e mental. Então, como vai ficar o toxicológico? Claro que o artigo 148A, hoje ele já diz para ser feito ali na metade do prazo, mas como vai ficar essa metade do prazo agora, vai ser 5 anos? Então, são várias coisas que precisam ser debatidas, que eu acho que o pessoal ali que tratou do projeto de lei, muita coisa é política, infelizmente, a gente sabe disso, né? Isso é preocupante, isso é preocupante. Eu penso que o Brasil ele deveria se preocupar um pouco mais aí com segurança e não em facilitar e ganhar voto em cima de motorista. É uma categoria que eu particularmente respeito demais, né? Mas penso que deveria ser mais valorizada, até no que diz respeito à segurança deles também. Acho que tem algumas outras colocações aqui. O Robson colocou aqui quantas infrações da 5848 tem valor de 5 mil. São apenas duas, Robson, são duas infrações apenas com 5 mil. Luiz Vanderlei já tinha respondido ali. O Febraio coloca ali que ao invés de investir em educação para o trânsito, afrouxa a legislação. Concordo com você, Jaqueline. Indústria de multa camuflada. O Robson, obrigado ali, Maria, pela participação. Luiz André, um abraço ali para Maria. Então, nós temos aí, a gente percebe, né, que tem muitas pessoas aí que estão realmente engajadas em reduzir aí os riscos do transporte, os problemas todos, mas, no entanto, tem aqueles que, infelizmente, né, não estão dando a devida importância que deveria dar
o devido apoio para esse motorista profissional. Nós temos falando em norma, nós temos uma norma que trata da área de estacionamento dos veículos que transportam produtos perigosos no Brasil, mas nós não temos isso até hoje, né? Nós não temos isso até hoje, né? O motorista não tem onde parar. Eu fui ministrar um treinamento no Mato Grosso e encontrei inúmeros bitrens, rodotrens estacionados no acostamento, todos carregados com combustível. E eu parei ali, né? Eu estava indo para Querência, e parei conversando com o rapaz do posto. Não, aqui a gente só deixa ficar no posto se eles abastecerem. Então, como deu ali uma certa hora, né, eles não iam abastecer aquele posto, não podiam ficar no estacionamento do posto, tinham que ficar no acostamento, que é uma infração já prevista aí pelo próprio Código de Trânsito Brasileiro, no artigo 181, diz que acostamento é só por motivo de força maior. Mas aí os motoristas se obrigaram a ficar ali uma dezena de caminhões no acostamento de uma rodovia, todos carregados com produtos perigosos. Absurdo, né? Mas é Brasil, Brasil com Z, mas é Brasil. Exatamente. O Luiz, André, Antônio serão bem-vindos à comissão. Estamos fortalecendo a participação da região sul do país, isso é muito bom. Obrigado aí, Luiz. Acho que precisa, né, ter isso aí, discutir. Eu, particularmente, sinto falta aqui no sul, Curitiba, particularmente, de pessoas, né, para a gente discutir. Talvez essa ação aqui que o Luiz e a Maria dos Anjos nos trouxeram ali seja aí de grande valia, com certeza, né, vai ser. Né, fica aí o convite estendido aí, eu aqui estendendo a Jaqueline, para que, sabe, a gente possa discutir, aprender mais, né, porque quando a gente vai ler ali sobre a legislação, daqui a pouco já está desatualizado, nós precisamos, né, como a Maria dos Anjos trouxe ali, não é área para amador. E a gente vê que, infelizmente, trânsito e transporte no Brasil tem muito amadorismo. Isso começa lá dos legisladores e chega lá no motorista. Mas, normalmente, quem é sacrificado, vamos entender assim, entre aspas, é o motorista. Se exige dele o EAR, se exige o toxicológico, se exige dele a presença em curso especializado. E eu sempre digo que escada suja você lava de cima para baixo. Mas não temos como lavar uma escada de baixo para cima. Né? Então, eu penso que tem que vir lá dos órgãos reguladores, né? Essas normas ali, o cumprimento por parte da PRF na capacitação dos agentes, né? Da ABNT, trazer essas normas aí. Né? A acessibilidade, agora a gente está vendo aí que está ficando mais fácil, a possibilidade de debater também essas questões e, quem sabe, trazer alguma mudança aí para a situação. E a gente percebe também, Jaqueline, que de vez em quando existe conflito, né, de regulamento e norma da ABNT. Nesses casos aí, o que prevalece? A hierarquia da lei, né? A hierarquia das leis deve prevalecer, né? Eu, pela primeira vez na vida, eu vi uma resolução revogar alguns artigos, né? Eu não consigo entender isso. Eu não consigo entender, mas na cabeça dos pensantes que fizeram a resolução, havia possibilidade, né? Robson José da Silva está falando aqui que a 5848 deixou de abordar restrição de itinerário e áreas de estacionamento. Verdade, né? Antes existiam os locais proibidos para estacionar, agora está a Deus dará, né? Exatamente. Pois é. Mas eu assisti a um webinar, né, envolvendo aí o Observatório Nacional de Segurança Viária e o Ministério da Infraestrutura, e estão tratando dessa situação referente aos locais de parada e estacionamento, né, para esses condutores de transporte de carga, justamente por essa deficiência que existe no Brasil, né? Estão pensando na possibilidade de locais que sejam cobrados, né? O posto de combustível ele também não é obrigado a receber todo mundo gratuitamente. Eu acho até justo que ele possa cobrar da empresa, né, a pernoite ali do caminhão. Ótimo. Mas que isso seja feito, né? Existe já um pensamento quanto a isso. Quando eu assisti isso no webinar, eu fiquei extremamente feliz, né? Desse modal está sendo assistido em algum momento. A gente espera, né? Porque às vezes a gente percebe que o motorista ele passa por uma série de situações, né? De ser impedido de pousar ali no local mais seguro, de pernoitar ali, aí ficar ali vulnerável num acostamento de uma rodovia,
né? Então, isso é perigoso, não só para ele, mas para a sociedade como um todo. Um acidente como esse pode ter grandes proporções, né? E isso precisa ser corrigido. Mas, infelizmente, né, a gente percebe que os nossos legisladores, às vezes, eles entram aí numa seara, como você falou, resolução, alterando lei, resolução, pessoal legislando através de resolução. Esses dias eu conversei com o Josimar Amaral, fizemos uma live acerca da 789, alguns pontos que eu acho contraditórios nela, né, quando eles estabelecem uma série de coisas. Hoje, né, o motorista faz o curso do MOP, ele já passa por 4 avaliações da instituição que ministra o curso. E agora a 789 diz que depois disso ele tem que fazer uma prova presencial lá no órgão executivo de trânsito. Ora, a própria resolução diz que o aluno será aprovado quando ele atingir a média 7 em cada um dos módulos. Então, ela diz isso. Mas depois ela me diz, você vai ter que fazer uma prova presencial no Detran. Me preocupa isso, inclusive eu já escrevi para o Denatran, né, pedindo para que se revogue isso, pelo contrário. Pelo seguinte, nós temos aqui, por exemplo, clientes meus, que ele vem aqui do interior do Paraná. Então, ele vem aí de uma cidade aqui do interior, vem fazer o curso em Curitiba. Então, ele faz 4 avaliações aqui conosco, termina o curso do MOP, eu falo, você está aprovado. Só que ele vai ter que fazer uma prova presencial no Detran. Qual Detran? No Detran da instituição que ministrou o curso, no Detran da residência dele. Se for no Detran da instituição, ele termina o curso aqui na sexta, ele vai ter que ficar aqui sábado, domingo, pagando hotel, hospedagem, alimentação, para marcar essa prova. Como vai ser feito isso? Então, aí eu conversei, inclusive, com alguém que fez parte da Câmara Temática, e a pessoa disse que essa proposta foi feita pelos Detrans. Então, isso fica claro que a finalidade é arrecadar. Isso fica claro que é arrecadar. Então, isso vai prejudicar o motorista, vai onerar mais o processo, né? Por isso, estão querendo lavar a escada aqui no primeiro degrau, tem que lavar lá em cima, né? Nós já temos aí uma ADIM, uma ação direta de inconstitucionalidade, que trata dessas situações do CONTRAN querer normatizar algumas coisas através de resolução. A 2998, a DIN 2998, ela trata disso e o CONTRAN não aprendeu até hoje. Então, isso é preocupante, né? Jaqueline, nós já chegamos aí a 1h35, né, de live, já tomei bastante o seu tempo aí. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui que a gente possa responder, mas caso não tenha sido respondido alguma coisa aqui durante a live, a gente responde aí posteriormente para os nossos colegas, né? Deixa eu ver aqui. MOP tem sua legislação e suas infrações, mas tem também as multas de crimes ambientais que são altas. Com certeza, nós temos a Lei 9.605, que trata aí dos crimes ambientais, e se o motorista aí vier a tombar um caminhão e causar um crime ambiental, a multa é altíssima. Muito bem lembrado aí, Luiz Vanderlei. Obrigado mesmo aí, muito bem lembrado essa sua colocação, porque já temos as infrações ali de trânsito e temos também os crimes ambientais. Inclusive, o transporte de produtos perigosos é o único que a empresa, a pessoa jurídica, vai responder criminalmente. Quando nós temos aí transporte de carga seca, transporte de passageiro, a empresa responde civilmente, mas aqui no transporte de produtos perigosos ela vai responder criminalmente. O Luiz André também fez uma colocação, essa norma entrará em consulta nacional, a 14.095, me preocupo com o receio dos postos recusar veículos com produtos perigosos. Realmente é uma situação preocupante, né? Mas a gente vê acontecer aí, infelizmente, os motoristas trazem relatos aí para a gente, principalmente no Mato Grosso, porque o diesel no Mato Grosso ele é muito caro. Então, acontece que muitas vezes o motorista, o caminhão tem lá um tanque compartimentado, antes dele entrar no Mato Grosso, ele abastece em São Paulo, por exemplo, os 2 tanques, ele entra e sai do Mato Grosso sem abastecer. Então, diante disso, eles são proibidos a pararem ali e fazerem uso dos estacionamentos dos postos de combustível. O Febraio fez outra, primeiro aqui o Robson, a 5848, deixou de abordar a restrição de itinerário e áreas de estacionamento, realmente ela é omissa em algumas coisas que a gente tinha lá no decreto da 3665, o Febraio diz que eu agradeço aos nobres amigos pela brilhante live, foi um excelente. Obrigado aí, Febraio, um grande abraço. Deixa eu ver aqui, Jaqueline, se tem mais. Celso Rocha entrou ali. Obrigado, Celso, aí pela participação. Não ficou, a Deus dará.
ficou a cargo dos órgãos competentes. Se a rodovia tem uma concessão, essa deve ser responsável por isso. Tem essa questão aí também das concessionárias. Se ganha pela concessão, que assuma a sua responsabilidade. Parabéns pela live, forte abraço, Antônio. Igualmente, Luiz, tudo de bom aí para você. Então, Jaqueline, acho que o pessoal já está se despedindo ali da gente. Está na hora da gente se despedir aqui também. Gostaria que você fizesse aí suas considerações finais, né? Se você tiver mais algum ponto aí que queira abordar, fique à vontade. E eu estou em casa aqui, o meu tempo aqui está livre. Só para responder a Robson, eu acho que ele até já saiu, mas quando ele diz assim, não ficou a Deus dará, e a minha colocação aqui de ter ficado ao Deus dará, eu fui encarregada de obra durante muitos anos, né? E na área de terraplanagem. E eu saí de Cândido Sales até a entrada de Salvador, fazendo estaqueamento, né, para uma empresa concessionária daqui. Na verdade, ela nem sabe que eu estava lá, né, porque eu era prestadora de serviço, né? Nunca nem me viram. Mas fui eu quem fiz o estaqueamento, né, a cada 1 quilômetro, para dizer ali o que tinha, o que não tinha, né, os acessos, para poder serem instalados os telefones, os orelhões, né, que são obrigatórios. Isso foi em 2011. Nós estamos em 2020. Até hoje nós não temos. Então, por isso, está assim ao Deus dará, né? Tá, Deus dará. Infelizmente. Quero te agradecer aí pelo convite. E tantas vezes forem necessárias a gente tocar a respeito do transporte de produtos perigosos, né? E tiver a oportunidade de me convidar, estou à disposição sempre, né? Esse é um modal que eu sou extremamente apaixonada. Não paro de estudar, né? Se você para, como você bem falou, se a gente para de estudar 1, 2 meses, a gente já perdeu muita coisa, porque muita coisa muda, né? Começa a andar para trás, né? Eu vi que a gente não para no tempo. Se você para, você anda para trás. É um modal pouco assistido e que precisa pelo menos da atenção de nós, né? Da nossa atenção, das pessoas que estudam aí esse transporte de produtos perigosos. Fico muito grata, né? E boa noite para todos. A satisfação é minha, só registrando ali a presença da Pri Balderramas, né, uma instrutora bastante atuante ali na área de Sorocaba, exterior de São Paulo, sempre atuante aí na área de trânsito, já participou de algumas lives também. Reginaldo Arruda, Silvia Helena, né? Ótima live, obrigado aí, Silvia, Robson, um abraço. Então nós vamos ficando por aqui, Jaqueline, um abraço para você, obrigado aí por ter aceitado o convite, foi muito gratificante, né? E enriquecedor aí conversar com você, né, poder compartilhar aí suas informações aí com os colegas que nos acompanharam na live. Um forte abraço e até uma próxima, se Deus quiser. Felicidades a todos. Obrigado. Tchau.